Bom dia! A Escola Dominical Online está começando. Alegres por todos aqueles que estão conosco, os novos e os que já estudam há tempo, e juntos vamos aprender mais da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje, lá no livro de Juízes, o Velho Testamento. Nós vamos estudar Juízes, o capítulo 6, nós vamos ler inicialmente agora, do versículo 11 até o versículo 14. Juízes, capítulo 6, do verso 11 até o verso 14. Estudaremos hoje os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus. Bíblia aberta, então nós vamos começar a leitura. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abis-rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Vai nesta tua força. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. Porventura não te enviei eu? Palavra lida, nos pedir a orientação divina através da oração. Grato, Senhor Deus, pela nossa vida, pela vida física que o Senhor tem nos concedido até então, e também pela vida espiritual em Jesus Cristo. Agradecidos porque o Teu Santo Espírito habita em nós e podemos, nesta hora, juntos, ler a Tua Palavra e muito mais, aprender de Ti. Vem falar aos nossos corações nessa manhã, vem nos fortalecer e vem nos dar direcionamento para fazermos exclusivamente a Tua vontade. Que eu possa ser um instrumento das Tuas mãos. Guarda-nos, Senhor, agora e nos abençoe. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus. Nós estamos num momento histórico de Israel. O povo havia sido trazido por Deus, através de Moisés, até a terra prometida. Eles já haviam conquistado não toda a terra, mas parte dela, através da liderança de Josué. E agora eles estão na terra prometida. E é um período que nós chamamos de período teocrático, em que Deus chama juízes para dirigir o povo dele. E nós já tivemos Eude, Sangar, Débora, e havia passado 40 anos, mas o povo não seguia os caminhos do Senhor como haviam aprendido. O povo, quando estava em situação complexa e difícil, clamava a Deus e Deus levantava os juízes. E esse é o momento em que lemos o texto, que há 7 anos o povo estava sendo massacrado, o povo estava sendo explorado, roubado pelos beduínos que moravam ali no deserto, os chamados midianitas. E é nesse momento, que Deus novamente é buscado pelo povo. Depois de 7 anos estavam ali, todo ano produziam a sua colheita e os midianitas vinham e roubavam as suas colheitas. E cada um fazia o que achava certo, correto. E, como diz em Juízes capítulo 17, versículo 6, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. E é claro que Deus colocava os juízes para promover a defesa
da nação. Era aquele governo guiado, dirigido por Deus. E nesse momento histórico que nos deparamos aí agora, com a situação em que a nação está ali, depois de 40 anos da juíza Débora, eles estão sem direcionamento. E eles clamam ao Senhor para auxiliá-los a enfrentar os midianitas que estavam explorando. Então, Deus, ele chama o sexto juiz de Israel, Ehud, Sangar, Débora, Baraque, e aí vem o sexto juiz, que é Gideão. E nós observamos que nesse momento histórico, o Senhor levanta esses juízes para libertar o povo. E no caso, o sexto juiz que vamos meditar nessa manhã é Gideão. Ele era um agricultor, e Deus toma esse homem simples, de uma família simples, alguém como nós. Deus o chama para de agricultor se tornar um general do exército, para defender o povo e também, é claro, ser um juiz do povo de Deus. Nesse governo teocrático de até então, antes de haver monarquia em Israel. Então, Gideão, chamados por Deus. Gideão é chamado por Deus. E assim também, sempre, o Senhor, ele está a nos chamar. E ele chama, ele convoca, sempre pessoas ocupadas. A Bíblia sempre mostra isso para nós, para cumprir os planos divinos. Deus sempre chama os que estão a trabalhar. Assim foi com Pedro, que estava a pescar. Amós também estava no campo profeta. Levi estava lá na coletoria. E Gideão também estava ocupado quando Deus o chamou para a missão. Lembre-se bem, Deus sempre chama aqueles que estão trabalhando, estão ocupados, porque eles estão sempre dispostos a agir e, no caso, com a capacitação de Deus, fazer e trabalhar pelos propósitos do Senhor. No caso, eram tempos difíceis. Quando a gente lê de Juízes capítulo 6, de 1 a 10, nós percebemos isso. Já havia passado 40 anos após a juíza Débora, e o povo havia esquecido de Deus. O povo havia deixado de servir a Deus e seguido a outros deuses pagãos presentes ali naquele tempo histórico de Israel. E os inimigos midianitas os oprimiam a cada 7 anos. Eles estavam com a colheita toda quase pronta, eles vinham e roubavam as suas colheitas. Então, era o momento em que Deus usava aquela opressão para que o povo se voltasse totalmente para Ele. O mesmo processo acontece hoje. Os problemas vêm, as dificuldades, as lutas, as batalhas, para que nós nos voltemos mais para Deus, para que a nossa vida seja mais íntima de Deus. E naquele período, quando voltava tudo ao normal, o povo deixava Deus e seguia esses deuses pagãos e não serviam a Deus como deveriam fazer. E nós observamos no capítulo 6, que nós lemos, as qualidades desse homem de Deus chamado Gideão para ser o juiz de Israel. Ele era um agricultor, ele estava ali a cuidar do trigo para que a sua família pudesse ser mantida. O versículo Juízes 6:11 nos diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abisrita Joás, que era o pai de Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Observemos que o lagrar ou prensar uvas o tanque não era local para malhar trigo, mas era um local escolhido ali para esconder o trigo. Se viessem os inimigos roubar, eles tinham como se manter. Então, Gideão, primeira coisa que aprendemos aí, ele era um trabalhador, ele também era precavido,
ali estavam escondendo, e eles escondiam nas cavernas. Havia uma forma de tentar proteger algo para manter a sua família, e não fosse levado todo o trigo, né, toda a colheita pelos inimigos, a fim de que eles se pudessem manter. Também ele era um homem, além de trabalhador, além de precavido, ele era um homem humilde. E aí nós aprendemos, Juízes do capítulo 6, do versículo 5, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha aí a submissão de Gideão. Ele era da tribo de Manassés, um dos filhos de José, e era o menor da casa de seu pai. Deus é tão especial porque quando Ele chama pessoas humildes, ou seja, pessoas que são dependentes inteiramente de Deus. Não tem arrogância nenhuma, não tem capacitação nenhuma, porque quando Deus nos chama para o seu trabalho, Ele nos capacita. E Ele quer realmente que o servo dele, quando Ele chama, seja totalmente dependente dele e faça a sua vontade. Também ele era, além de trabalhador, precavido. Gideão era humilde e ele era prudente. E ele verificou primeiro tudo ali na hora do seu chamado pelo anjo do Senhor. Então Gideão prosseguiu. Se de fato, no capítulo 6, versículo 17, Juízes, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Na verdade, ele era uma pessoa sincera. Ele precisava de provas realmente, de que era realmente o anjo do Senhor que estava falando com ele. E ele também era temente a Deus. Deus usa aquelas pessoas que têm o temor de Deus, ou seja, que têm o respeito a Deus, em que Deus é o primeiro da sua vida. E para a missão ali foi interessante que ele quis adorar e ofertar ao Senhor. E em Juízes capítulo 6, versículo 18, na hora que o anjo do Senhor está ali, o convocando para a missão de defender o povo de Israel contra a ação opressora dos midianitas, no versículo 18 nos diz: peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Aquele que tem Deus como centro da vida, aquele que o busca a todo instante, a todo momento, aquele que vive em intimidade com Deus, Deus está usando em todas as situações. E aquele que confia nele, Deus pode fazer maravilhas, tanto na vida do servo escolhido por Deus, como daqueles que estão ao seu redor. E nós vimos aí a comissão de Gideão. No versículo 14 de Juízes 6, nós temos dado importantíssimo: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E aí Gideão tem o chamado de Deus, uma ordem de Deus. E quando Deus nos chama, Ele não nos chama para discutir a sua ordem, Ele nos chama para cumprir a sua ordem. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Gideão, naquele momento ali, ele pede provas de que de fato é real, é verdadeiro. Então ele toma uma lã e ele diz ali à noite, diante de Deus, se de fato é para ele realizar aquela obra, que no outro dia, em primeiro lugar, estivesse molhada a lã e ao redor, totalmente, o orvalho ali totalmente seco. No outro dia ele vai e a lã está molhada e o orvalho todo está seco ao redor. Mais uma vez ele pede mais uma prova. E ele pede agora que seja molhado a lã no outro dia, não é? E o orvalho ali seco ao redor. E novamente no outro dia ele vai lá, a lã está seca e o orvalho está molhado. Ali ele sente a capacitação de Deus para que ele pudesse desempenhar a sua missão
o chamado de Deus para realizar a sua obra e ser o juiz naquele momento necessário para defender, para libertar o povo de Israel da opressão midianita. E segundo ponto importante, o chamado de Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Ele diretamente nos chama para a sua missão. Em segundo lugar, nós aprendemos que, já comissionado por Deus, já capacitado por Deus, cheio da graça de Deus, do poder de Deus, ele vai e destrói o altar de Baal. Eles adoravam vários deuses ali pagãos. Um deles era Baal. E essa relação deles com Baal, ou esse deus pagão, estava fazendo com que eles não recebessem o cuidado, as bênçãos de Deus, e obstruía a adoração, porque nós temos que adorar o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o único que merece a adoração, é o único Deus verdadeiro. E eles estavam, devido a Baal, que estava ali construído para ser adorado, e eles estavam sem ter aquela comunhão com Deus, afastados de Deus. E naquele momento ali, Gideão destrói o altar de Baal. Ele é chamado para isso. Em Juízes 6, 24 nós aprendemos. Gideão construía um altar em honra do Senhor e lhe deu esse nome. Ele destrói o altar de Baal e constrói o altar do Senhor. E ali levanta o altar e ele dá o altar, o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra do Arisritas. Então, para a gente ver aí, a partir do instante que a pessoa é chamada por Deus, ela abandona tudo aquilo que não agrada a Deus, e a prioridade dela é a sua intimidade com Deus. E tudo aquilo que está interferindo na sua relação com Deus, ela tira da sua vida, e para que ele possa estar numa intimidade plena com Deus, e é o que aconteceu com o Gideão. Ele vai e destrói o altar de Baal. Havia essa necessidade para desobstrução do canal de bênção. Nós lemos isso em Juízes 6:10. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore outros deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus alerta: olha, eu falei para vocês, não sigam esses deuses estranhos, esses deuses pagãos. Sirvam a mim de todo o coração e vocês terão uma vida abençoada na terra que ele havia nos trazido. E ali Gideão então destrói Baal, porque era o que estava atrapalhando a intimidade, a adoração, a comunhão com Deus, e fazendo com que eles tivessem aquela vida de opressão em relação aos midianitas. Em Juízes 6:11 ainda, a palavra nos diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore Ofra, que pertencia ao israelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder os midianitas. Então, a partir daquele instante, Deus se pôs a abençoar e libertar. Mas, em primeiro lugar, tinha que pôr a casa em ordem, a casa do próprio líder. Então, ali na casa do seu pai, ele deveria tirar aquele Deus estranho, Baal, do meio dele, tirar tudo aquilo que estava atrapalhando a intimidade, a adoração, a comunhão com Deus. Então, começou pela sua própria casa, para que depois fosse levado a todo o povo de Israel da sua época. E tomou o boi de 7 anos do seu pai e mais 10 homens. Em Juízes 6:25, a gente vê que ele não fez de dia, mas ele fez à noite. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo ouvido do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, o próprio pai tinha o altar de Baal, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Então ele derrubou e cortou o poste sagrado de Baal, limpou a sua propriedade da idolatria. Então nós temos também que tomar cuidado em nossas vidas, tirar tudo aquilo que está em primeiro lugar da nossa vida. Tudo aquilo que está em primeiro lugar da nossa vida, sem ser Deus, é idolatria. Tudo que eu adoro sem ser Deus, tudo que está em primeiro é idolatria, e nós temos que tirar da nossa vida. Quem tem que ser o primeiro da nossa vida é o nosso Deus, como assim fez Gideão. E substituiu o altar de Baal por outro dedicado a Deus. E aí, quando nós lemos em Juízes 6:26, nós aprendemos:
nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira que possa arrancar e queime tudo no altar como sacrifício. Então, naquele momento em diante, Gideão passava a servir ao Deus verdadeiro. E naquele instante ali, tomado pelo chamado de Deus, o comissionado de Deus, ele vai e destrói tudo aquilo que estava atrapalhando a relação para com Deus e estava trazendo a opressão midianita ali em relação à nação de Israel da sua época. E ele tem ali naquele momento, a prudência e a preocupação de Gideão. Eles destruíram o altar de Baal e ele teve cuidado, uma só noite, e quando o povo percebeu, se irritou, quis matá-lo, porque era algo assim da sociedade ali, israelita naquele momento, se vira Baal, então o povo quis matá-lo. Agora veja bem que Joás, o pai, ficou do lado do filho, e a seu modo acalmou os ânimos dos exaltados, que queriam matar Joás por ter destruído o altar de Baal. E aí nós lemos em Juízes, no capítulo 6, versículo 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Que é isso? Se ele fosse um Deus, ele teria se defendido ali e Gideão não teria destruído o altar. Nesse momento foi restaurado o culto e passaram a ter a comunhão com Deus e agora preparado para a sua missão, para o chamado do Senhor. Então o chamado foi por Deus. Depois de chamado, Gideão destruiu tudo aquilo que atrapalhava a sua intimidade com Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus, agora destruiu o altar de Baal e agora sim ele estava preparado para a missão. Nós aprendemos, em terceiro lugar, os 300 de Gideão. O inimigo veio, claro, o inimigo sempre está presente. Em todo lugar os inimigos estão sempre presentes para tentar derribar os servos de Deus. E ali em Israel a mesma coisa. E quando nós vemos o texto, a gente descobre que o inimigo enchia todo o vale, e era como areia da praia do mar. Quando nós vemos em Juízes capítulo 7, no versículo 12, e é interessante que a história, depois, por um tempo à tarde, leia. É Juízes 6, 7, 8 e 9. Trabalha a história de Gideão. É muito especial esses capítulos em relação ao juiz Israel, Gideão. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia do mar, também não se podia contar os seus camelos. Era algo assim intransponível. Era algo que parecia impossível alguém derrotar a ação dos midianitas, amalequitas, não é? Que vieram ali para oprimir o povo de Israel. Agora vejamos bem o que aconteceu. Deus seleciona os soldados, chama os soldados para a defesa de Israel. Nas horas difíceis, nas horas dos problemas, das dificuldades, é fundamental nós colocarmos diante de Deus e pedimos a sua orientação, a sua direção. O que fazer? Porque nos momentos assim, complexos, difíceis, como estavam vivendo ali, eles não eram humanamente, eles não tinham condição nenhuma de enfrentar aquele problema e vencer aquele problema. Mas Deus estava com eles. E quando Deus está conosco, Ele nos capacita, quando Deus nos chama, quando Deus nos coloca, permite as dificuldades, as lutas, Ele sempre permite o livramento. E aí nós vemos que Deus selecionou. Então, vieram 32 mil, de 4 tribos, vieram 32 mil. E Gideão
orientado por Deus, falou: quem tem medo, não está seguro, pode voltar. E ali permaneceram 10.000 ficaram. Mas Deus ainda falou: Gideão, são muitos, né? Faz com que eles desçam à fonte de Harod, né? Só os 300 que beberam, jogando água com a mão na boca, sem se abaixar e segurando as armas, serão os escolhidos, e foram os escolhidos. Deus escolheu 300 soldados para enfrentar aquela multidão que era comparada com gafanhotos naquele vale, amalequitas, midianitas. Então eles foram escolhidos por Deus. Quando nós somos escolhidos por Deus, Ele nos dá a capacitação para enfrentar os problemas e solucionar os problemas e vencermos os problemas, porque a vitória vem do Senhor. A nossa vida é vitoriosa, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, naquele momento ali, Deus foi maravilhoso, escolheu os 300. E o que aconteceu? Olha a estratégia de ataque aos midianitas. Deus deu capacitação a Gideão para administrar aqueles 300 homens que enfrentariam aquele grande exército. Então Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. Isso em Juízes capítulo 7, versículo 8. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. E o que ele fez? A estratégia foi a seguinte: Gideão à noite deu sinal a todos para tocarem as trombetas e quebrarem os cântaros, e segurarem as tochas, e gritarem com grande voz. Então à noite ele deu sinal para eles. Eles iriam usar o quê? Cântaros, trombetas e buzinas, para que pudessem tocar, né? Trombetas para que pudessem tocar ali e gritar com grande voz durante a noite. E o que aconteceu? A batalha foi ganha sem usarem as espadas, mas pelo braço do Senhor. Quando nós lemos em Gênesis 6, 19 a 22, né? Então em Juízes 7, 19 nós aprendemos: Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, e assim que foram trocadas as sentinelas, trocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos, e com umas tochas de fogo em uma das mãos, trombeta na outra, e quebraram os cântaros, e eles derrotaram o inimigo, porque o inimigo foram colocados em 3 locais estratégicos. A ação de Deus foi tremenda, assustou o exército. O exército fugiu por aquela situação ali, aquele momento que estavam vivendo. O Senhor colocou o temor, o medo neles. Eles fugiram e pareciam muitos, né, com o som da trombeta, das 300 trombetas, com o barulho dos cântaros e com as tochas nas mãos. Foi algo que afugentou aqueles midianitas, e eles puderam, na verdade, quando nós vemos em Juízes 7, 20, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E naquele momento ali, não é? O que aconteceu? Cada homem mantinha a sua posição, agora em Gênesis 7, 21, em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. E quando nós vemos ainda, no versículo 22, de Gênesis 7, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Quando o Senhor vela, quando o Senhor está conosco, Ele age poderosamente. Não precisamos nos preocupar, temer, nós devemos apenas confiar no Deus Todo-Poderoso. E ali Deus agiu, fez com que os homens se voltassem contra os outros. Mas muitos fugiam para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel, Meolá, perto de Tabate.
E ali, Gideão destruiu o exército capacitado por Deus e chamou as outras tribos, vieram, e eles ali prenderam os líderes, tanto dos amalequitas quanto dos medianitas, tomaram e eles mataram esses reis, e ali puderam mostrar o poder de Deus, destruindo todo aquele exército. Como? Veja bem, 300 homens, trombetas e tochas nas mãos. Então, eles puderam ali fazer a obra, porque Deus estava operando por eles. A espada do Senhor estava com eles. E quando Deus está conosco operando, Ele nos ajuda a superar qualquer situação. E Ele faz milagres tremendos, como aconteceu aí em Israel, libertando o povo de Israel da mão dos midianitas, através do servo dele, do escolhido dele, Gideão. Concluindo, especial é o escolhido de Deus, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, né, e nos deparamos com os heróis da fé. E o nome de Gideão está gravado lá. E que mais direi? E ainda diz lá: certamente me faltará o tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, que por meio da fé praticou a justiça, obteve promessas, escapou fio da espada, da fraqueza tirou força, fez-se poderoso na batalha, pôs-se em fuga exércitos estrangeiros. Isso está registrado lá em Hebreus capítulo 11, 32 e 34, e a gente pode ver isso em Juízes 7, 19 e 22. Quando o homem é chamado por Deus para desempenhar a missão, ele não olha para si, ele olha para Deus. Ele confia em Deus, porque ele foi chamado para a missão. E ele busca Deus, e assim como Gideão, Deus o capacitou para derrotar o inimigo medianita e libertar o povo de Israel. Assim também, nas nossas lutas, nos nossos medianitas, amalequitas, todas as perseguições que nos advêm, de todos os lados. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo ruge como leão ao nosso redor. Nós temos a capacitação do alto para vencê-los, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus? E assim é a ação de Deus em relação àquele momento histórico. O juiz Gideão pôde libertar o povo, dirigir o povo e chamar o povo a se voltar para Deus e ter a bênção de Deus, que nós possamos ter uma vida cada vez mais íntima do Senhor, guiados pelo Senhor, e sendo mais do que vencedores, através de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. E possamos realmente cantar com alegria em todos os momentos da nossa vida esse hino que nós vamos cantar agora no final da nossa escola dominical. Vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E ainda nos diz: nesse mundo havemos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz em perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Também da vaidade fiéis servos, lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Então aí nós vemos, aprendemos, vimos ali a poderosa ação de Deus em relação às nossas vidas. E nós somos mais do que vencedores, porque nós temos Cristo Jesus. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuou poderosamente ali em Gideão, o Senhor também está a atuar em nossas vidas no presente momento. Vamos orar ao encerrar a nossa escola dominical nesta manhã. Oremos.
Senhor, é tão bom nós podermos aprender com a Tua palavra. O Senhor nos chama para a missão. Às vezes parece difícil, complexo, mas o Senhor nos dá todo o suporte, tudo necessário para que a gente possa desempenhar. Agradecemos ao Pai pela vida de Leão, pelo exemplo que ele é para nós. Confiou no Senhor e com apenas 300 homens venceu um exército, superou o inimigo. E que nós, capacitados pelo Senhor, com a Tua força, com o Teu poder, através do Espírito Santo, possamos vencer os nossos inimigos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, e assim como Gideão, confiando no poder do Senhor, pela espada do Senhor de Gideão, era o lema ali naquele momento, e eles foram vitoriosos. E nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Nós colocamos as nossas vidas, cuida de nós, guarda do Senhor, nos protege. E seja o Pai a cuidar daquelas pessoas que estão enfermas, carecendo da Tua graça, do Teu poder. Precisa assisti-lo, Senhor. Acompanhe a nossa irmã, Dona Hilda, acompanhe o André Lorini, acompanhe, Senhor, a Dona, aquelas que pediram as nossas orações, né? Nesse dia e nessa semana. Guarda-nos agora, Senhor, vem nos abençoar e nos usa sempre que a Tua palavra possa continuar poderosamente falando no nosso coração. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Quando a alma sequiosa chega a voto Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Fácil é o que levanta-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Não por fazer os seus, muitas vezes nos assam como os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver sem a graça do bom Deus, vem